E aí, minha galera, podcast Alô está no ar, sou o Rafael Petraccioli, seu anfitrião, aquele que nunca falta. E hoje a gente está com um episódio especialíssimo, a gente vai falar sobre marketing jurídico, mas a gente quer falar de marketing jurídico na prática, fazer, dizer como é que faz. Não é mimimi, conversinha, o provimento da OAB. Eu tô aqui hoje com o especialista, doutor Vitor Lana. Tudo bom, Vitão? Como é que você tá? Seja bem-vindo ao podcast Aula Extra. Tudo bem, Rafael, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nessa nossa conexão, nesse podcast, para falar de um assunto que é importante, cheio de tabus e que todo advogado precisa saber. Verdade. E aqui comigo hoje, como membro da bancada honorário, que na verdade já veio aqui tantas vezes que eu não precisava nem falar isso, meu querido amigo, doutor Milton Jordão. Tudo bom, Milton? Como é que você Tudo tá? bom, Rafa? Alegria imensa estar aqui, estar com Lana aqui conosco. E um tema realmente, eu sou fã dos dois aqui, né? E digo, acho que a gente tem muito a produzir, vai ser uma tarde, noite, manhã, né? Não sei que horas você está A galera, assistindo, é então verdade. aproveite. Muito bem. Ô, Vitão, eu já vi que de cara você tem um quadro aí que eu achei massa. Morno não vende. Isso pra mim já dá o tom do nível da conversa que a gente vai ter aqui, que eu acho que é sensacional. E eu queria começar que você falasse, para ficar uma coisa já meio didática mesmo nesse começo. Quando alguém te pergunta assim, Vitor, o que é marketing jurídico? Marketing jurídico é tráfego pago? Marketing jurídico é produção de conteúdo? Marketing jurídico é, sei lá, utilizar. Porque marketing jurídico a gente está tão acostumado a falar só no online, né? Mas existe também o offline. É o offline, não é? Como é que Vitor Lana vê isso? Essa sua pergunta, Rafael, ela é muito importante porque ela traz algumas camadas que eu sempre gosto de abordar e para desmistificar, como eu disse na minha abertura aqui, algumas ideias pouco compreendidas pelo advogado. Né? Dentro da faculdade de Direito, a gente aprende sobre direito, a gente aprende sobre técnica, a gente aprende sobre conhecimento jurídico Sim. e a gente não aprende como a gente pode comunicar isso com uma comunidade maior. O que o marketing é? Marketing é uma ferramenta de comunicação. Então, antes de falar de marketing como ferramenta de vendas, antes de falar de marketing como algo que você faz para ter mais clientes, eu prefiro trabalhar de uma maneira diferente. Dentro do escopo da advocacia, o tráfego pago, por exemplo, que muita gente fala, é uma ferramenta, não é marketing. A Sim. produção de conteúdo é ferramenta, não é marketing. Marketing é a comunicação como um todo. É como você faz a sua mensagem chegar nessa comunidade de pessoas. E para a advocacia, o objetivo principal tem que ser informar. A partir da informação, você cria autoridade e a partir desta autoridade, aí sim você começa a ser comercialmente acessado. As pessoas vão te chamar, vão te mandar mensagem e tudo mais. E, além disso, marketing não é marketing digital. Isso é um grande ponto. E é bom trazer isso para a pauta. O marketing digital nada mais é do que o marketing que sempre existiu no mundo, né, desde a época das propagandas e tudo mais, só que utilizando do veículo internet. Então, os conceitos que nós trabalhamos no marketing digital são os mesmos conceitos que nós trabalhamos há mais de 100 anos. Não tem diferença nenhuma. Sim. A questão é que mudou o veículo e aí ele tem técnicas próprias, mas com os mesmos conceitos. Muito bem. Excelente abordagem macro, viu, velho? O ponto Você tocou aí numa parte que é um tabu, né? Que é essa questão do caráter informativo, né? Olha, tem que ter um caráter informativo e tal. E isso já vem muito das próprias normativas da ordem, né? Então, de você ali ter que caminhar dentro ali, tentar caminhar o máximo possível dentro daquela linha ali. Ao mesmo tempo, me parece que para a advocacia, e aí eu falo mais inclusive dos advogados mais antigos, né? Tipo eu, tipo Milton, a galera véia. Já Eu acho estamos que chegando na urna pé na a gente cova, já né? estava chegando na. Aqui na Bahia a gente fala nas eleições que tem uma urna, que são as primeiras, que é o pé na cova. Então a gente já está Eu já pertinho tô quase dela. chegando na pé na cova. Então, mas eu me considero. Eu considero que eu penso diferente nesse sentido, mas eu vejo que muita galera da minha geração não consegue enxergar de jeito nenhum a advocacia como negócio. Mas de jeito nenhum.
Não é. Então é aquele cara que ele é um advogado mega conservador. No máximo ele tem uma secretária, porque não existe esse negócio de escritório ter vários advogados, a não ser que sejam sócios, e aí cada sócio faz uma coisa e tal. Então existe uma visão um pouco antiquada, e essa visão ela barra qualquer possibilidade de se trabalhar marketing, não é isso? Barra. Essa visão da advocacia como um sacerdócio, né, eu acho que é Porra, essa palavra foi top, sacerdócio, é isso mesmo, é isso mesmo. a impressão que a gente tem é uma ritualística exagerada, um voto de, entre aspas, pobreza, um encastelamento, né, de que sabe tudo, com o conhecimento técnico é o suficiente para você, de alguma forma, ter clientes. Isso funcionou até determinada época. Só que o que mais me chama a atenção nessa questão, Rafael e Miron, é o seguinte: muito se demoniza o marketing, mas sempre se faz o marketing. Esse mesmo advogado do sacerdócio, ele tem um cartão de visita, ele vai num evento social e fala do negócio dele para outras pessoas. Isso tudo é marketing. A gente tem que fazer uma grande diferença entre marketing e propaganda. O que não se pode fazer é propaganda. Boa. Você ofertar consulta, fazer uma Black Friday. Ah, agora Black Friday de ações de alimentos. Isso você não pode fazer. Até porque isso você Já pensou? Não, eu falo porque existem mercados fora do Brasil, principalmente Estados Tipo Unidos, né? americano, é. Porra, acho que são os caras que mais pagam outdoor nos Estados Unidos, são os advogados, né? É. Eu via 10 outdoor, 9 eram de Não, advogado. e propaganda na televisão também. É uma agressividade da zorra, né? E, Rafael, esse negócio da propaganda ser vedada dentro da nossa legislação ética, eu acho que é positivo, porque ela não funciona nem para produto. Hoje em dia, as grandes marcas, elas não investem mais em propaganda, elas investem em posicionamento. Você não vê um comercial de TV da Mercedes. Você não vê um comercial de TV de marcas segmentadas. Elas não fazem. Elas fazem trabalhos de posicionamento para públicos específicos. Né? Então, ou seja, essa questão do norte-americano é muito interessante. Eu estive agora recentemente em Chicago e vi lá os outdoors e tudo mais, e eu fiz uma reflexão com os meus alunos que é o seguinte: olha, essa propaganda que aqui é autorizada, que nos Estados Unidos é autorizada, se ela fosse autorizada no Brasil, eu não faria. Eu não faria por quê? Primeiro, é caríssima. Outdoor é caro. Segundo, eu fico circunscrito às pessoas que passam naquele lugar e eu não sei que pessoas passam naquele lugar, eu não tenho muita precisão. Enquanto, se eu pego o mesmo valor, né, financeiro que custa um outdoor e direciono para um tráfego bem feito, eu consigo chegar exatamente nas pessoas que eu quero que chegue. Então, o advogado antigo, ele sempre fez marketing, ele faz marketing, só que ele confunde o fato de ser na internet com algo ridículo, com dancinha, com propaganda, e não é isso que eu defendo. O que eu defendo é o seguinte: faz o seu canal no YouTube, faz o seu perfil no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, e informe de maneira adequada uma determinada parcela de pessoas. Naturalmente, essas pessoas vão te procurar. Ô, Rafa, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui, que eu notei algumas coisas. Lana O tem, menino estudioso né? da apoio, ele trouxe a anotação Trouxe aqui, mano. tá aqui, ó, os arquivos todos. Rapaz. Não pode vir despreparado, né? Sempre. Lana, você tem mais aí de uns 10 anos de advocacia, né? Aí 16. Não quis chutar muito alto para dizer que é o shape, Pra não né? ofender. Mas você então pegou toda uma etapa antes de você avançar na internet, uma etapa, digamos, chamar de, uns chamam de velha advocacia ou da advocacia, enfim, rotule como você achar melhor. Mas qual foi a virada de chave para você entender o marketing jurídico, esse novo marketing jurídico e quais passos você aí recomenda, né, para, sobretudo, a audiência que é muito old school, né? Verdade, tem muita gente old school. Muito old school. E eu me considero old school. Né? Eu me considero old school porque eu me formei em direito em 2010, 2009, por aí. E desde lá advogo.
Qual foi minha virada de chave? Em 2019, eu percebi que eu tinha muito conhecimento, eu já sabia que eu tinha muito conhecimento técnico, eu era um bom advogado, só que eu não conseguia chegar num volume ou num número de clientes que me desse aquilo que eu esperava profissionalmente. E eu não entendi o que eu deveria fazer para isso acontecer. Foi aí que eu fui atrás de aprender. Por exemplo, gente, a única forma que eu tenho de ter mais clientes é usando a internet, porque todo mundo está usando a internet. Advogados naquela época, em 2019, pouco utilizavam. E aí eu fui atrás daquilo que todo advogado deve buscar no início da sua trajetória. Eu já estava mais avançado, mas para responder a sua pergunta, conhecimento. Eu fui dentro de profissionais que não eram da advocacia, que eram do mercado empreendedor, para entender como que as pessoas estavam prospectando clientes ali pela internet. E ali eu entendi que eu precisava estudar um pouco mais de marketing, né? Porque marketing é uma ferramenta que traz clientes para marcas, enfim, tudo mais. E aí eu fui e revisitei literatura de marketing. Muita gente acha que eu sou old school, eu gosto de ler. Eu tenho aqui, mais ou menos aqui na minha mesa hoje, tem uns 8, 9 livros que eu estou estudando para construir métodos novos de prospecção online. Então, ou seja, eu fui para esse ambiente fora do direito, para marqueteiros mesmo, aprender marketing. Depois eu entrei em masterminds de advogados, que vivem uma advocacia com essa visão negocial, né? E aí eu consegui construir conhecimento a partir disso. Agora, é um livro, conexão com pessoas, obviamente, que é muito importante, mas o mais importante de tudo, eu testo tudo que eu estudo. Tudo aquilo que eu estudo e que faz sentido para mim, eu testo arriscando a minha pele, né? Fazendo para mim antes de ensinar para o outro. Então, eu demorei até a me tornar mentor por isso, porque primeiro eu precisava validar o método comigo mesmo para eu ter autoridade para ensinar para outros advogados o que eu faço. Então, o primeiro passo é buscar conhecimento. E hoje, o conhecimento tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. É saber separar. Por exemplo, um podcast como esse que a gente está aqui disparando e discutindo marketing para advogado. É uma fonte gratuita de informação que qualquer advogado pode acessar agora e aprender como é que faz. Sim. Velho, o outro lado dessa. Um dos outros lados dessa conversa é a nebulosidade do tema, né? Eu não sei se você já reparou, existem alguns temas, principalmente as coisas mais modernas, que as pessoas falam as expressões, mas não fazem a menor ideia do que está rodando ali dentro, né? E a gente tem hoje alguns desses exemplos, né? Você tem, principalmente numa visão mais negocial da advocacia, você vê pessoas falando em gestão jurídica. O cara não sabe do que ele está falando. Marketing jurídico, o cara não sabe do que está. Controladoria, o cara não sabe do que ele está falando. Ele tem uma noção meio cinzenta, né? Ah, não, controladoria é que me avisa do prazo. Ah, não, gestão jurídica é o financeiro. Ah, não, marketing é postar um vídeo no Instagram. E aí ele tem uma noção bem monocromática, digamos assim, que mais ou menos se satisfaz ali. Vai dizer, não, eu faço marketing jurídico, não, eu faço gestão jurídica e tal. E isso é péssimo em todos os sentidos, porque você acaba... você ao mesmo... Porque se você não faz, mas você está curioso, você está interessado, em algum momento você vai acabar fazendo. Mas se você já colocou na sua cabeça que aquela porcariazinha você já está fazendo e aquilo é o que tem que ser feito, você não vai procurar mais, né? E aí você vai ficar parado, estagnado, aquilo não vai evoluir. No marketing, velho, para mim isso é o que fica mais claro. As pessoas falam, não, eu faço marketing jurídico. E aí, quando você pergunta quais são as ações que ele faz que são marketing jurídico, você fala, porra, isso não é marketing jurídico. Né? E eu tô falando assim Então contratei uma agência. Contratei uma agência. Contratei uma agência. Tá aqui exatamente. Tá aqui uma pergunta, a agência vale a pena? E aí assim, que... como é que você pode dizer pra gente, velho,
Para você falar que você está fazendo marketing jurídico, você tem que estar, no mínimo, fazendo X, Y, Z, A, B, C. Senão você está brincando de alguma coisa. Pergunta boa essa. A primeira coisa que a pessoa que fala que está fazendo marketing jurídico precisa responder, e geralmente eu confronto as pessoas com essa pergunta. Então, a pessoa fala assim, não, eu faço marketing jurídico, mas não tenho resultado. Aí eu pergunto, qual é a sua estratégia? 90% das pessoas não tem uma resposta. Elas simplesmente falam assim, eu faço tráfego, produzo conteúdo, faço tráfego para me chamar, cair numa landing page e me chamar no WhatsApp. Isso não é estratégia. Isso é uma técnica. Isso é uma ferramenta que você está utilizando para alguém te chamar no WhatsApp. O grande buraco, a nebulosidade, está nesse ponto de entender que antes de você ir para publicar conteúdo e tudo mais, você precisa ter toda uma estrutura por trás. Por exemplo, eu hoje, no meu escritório, eu tenho um nicho de atuação que eu ajudo mães solo a se recuperarem, a se libertarem de relacionamentos abusivos. Então, ou seja, o meu público são mulheres, mães, solteiras, que tiveram uma experiência de relacionamento abusivo, que têm atualmente ou que já viveram e têm as repercussões disso. Não recebem a atenção que deveriam, a situação da guarda está instável, sofre com violência doméstica, enfim. Então eu entendo, primeiro, quem são essas mulheres, que tipo de conteúdo elas procuram na internet, que tipo de interesse elas têm. Vou até essas referências de conteúdo dela, entendo o que elas estão falando, o que elas estão perguntando, e construo uma narrativa em cima disso. Construo um diálogo com ela em que eu consigo falar sobre assuntos que são jurídicos sem falar do jurídico. Então, por exemplo, hoje mesmo eu vou fazer uma publicação sobre uma mudança de entendimento no STJ com relação aos revisionais de pensão. O que o STJ entendeu? O STJ entendeu que no caso de abandono afetivo, existe fundamento para se aumentar a pensão alimentícia. Pô, excelente pauta para eu tratar para o meu público. Sim. Que é uma mãe solteira, cujo pai não liga para os filhos e ela está passando dificuldade financeira. Só que eu não vou falar entendimento do STJ, eu não vou explicar juridicamente o que é isso. Eu vou simplesmente me comunicar com ela da seguinte forma. Sabe o bonitão que te abandonou? Esse abandono pode aumentar a sua pensão. Ela consegue entender a palavra abandono, ela consegue entender a palavra pensão, ela consegue entender o que é o bonitão, porque eu tenho como estratégia de marketing criar termos e rituais para que elas se identifiquem comigo. Então, toda vez que eu falo de um genitor irresponsável, eu uso essa tecnologia que é um inimigo comum. Então, ou seja, aqui atrás tem 3 bonequinhos, não sei se está dando para ver. Sim, sim. Que é eu, a minha esposa e o meu sócio. Somos nós como tropa de elite. Porque a gente constrói, toda vez que a gente consegue um bom resultado e a gente vai falar sobre isso, a gente coloca a música do tropa de elite como se a gente estivesse perseguindo esse bonitão, esse genitor, que é o bandido da história. Esse tipo de história que a gente conta semanalmente dentro do escritório, ele é incorporado como estratégia, ao ponto de a gente ter o bonequinho e quando eu reúno com as clientes, elas veem os bonequinhos, elas fazem a associação. Então, ou seja, eu tenho uma estratégia em que, em cada ponto de contato que eu tenho com o meu público, eu sei o que falar, quando falar, por que falar e com qual intenção falar. A partir do momento que você tem isso, você consegue estabelecer uma comunicação clara. Então, estratégia clareia conteúdo. Quem tem estratégia consegue produzir conteúdo. Hoje a gente publica no nosso Instagram, por semana, pelo menos 50 publicações todas as semanas. Aí você fica pensando, você tem uma equipe, uma agência? Não, eu não tenho uma equipe. Aproveite e já meta a resposta do que o Milton perguntou aí, se vale a pena contratar a agência, porque já está no contexto. Já está no contexto. Olha, vale desde que você tenha estratégia e controle a estratégia. Entendi. Desde que você tenha estratégia e controle a estratégia. A estratégia é do dono, a estratégia é do advogado, a estratégia é de quem manda no escritório. Então, você controla a estratégia, você pode contratar uma agência para executar essa estratégia.
Agora, o que eu faço aqui no escritório? Eu tenho um copywriting que eu treinei para entrar nesse time. Ele trabalha para mim, ele não é da agência. Eu preferi trazer alguém, treinar essa pessoa para conseguir reproduzir aquilo Ele que não é da área jurídica, né, Alana? Ele é jornalista. é da área de marketing. É da área de marketing. Tem um gestor de tráfego contratado, que já está comigo há quase 3 anos, mas ele pertence a uma agência, mas ele executa o meu marketing por comunicação comigo. Ele não tem autonomia para fazer nada. E tem uma equipe de vídeo e áudio, uma equipe que me grava, né? Enfim. Não é uma agência única, né? Não contratei uma agência que fazem tudo. Isso eu não acredito ser possível. Isso eu não acredito ser possível. Você contratar uma agência que vai te fazer post, que vai te fazer vídeo, que vai te fazer... Não funciona. Isso não funciona. Então, o que eu montei foi uma estrutura de prestadores de serviço de vídeo e gestão de tráfego e trouxe uma pessoa para ser uma espécie de social media. Só que eu não chamo de social media, eu chamo de estrategista digital, que é alguém que eu treinei para falar como eu falo, escrever como eu escrevo, entender o tipo de conteúdo que eu gosto, mas mesmo assim, esse conteúdo passa por mim, obrigatoriamente. Eu entendi o racional da sua divisão, certo? Para mim tá claro. Mas vamos lá. Tudo isso que você falou tem custo. Uhum. Para o jovem advogado que está vendo a gente agora, que tem um iPhone na mão e um iPhone não, que tem ou qualquer celular na mão e um sonho. Uhum. Dá para falar que ele pode começar uma estratégia de marketing jurídico? Dá sim. Primeiro porque hoje as redes sociais estão valorizando muito o conteúdo que a gente chama de conteúdo low-fi, que é esse conteúdo que você faz pelo seu celular. Então, isso já não é desculpa mais. Você não precisa de um grande videomaker, inclusive, talvez um videomaker até atrapalhe a sua estratégia. Porque o vídeo muito profissional acaba distanciando, a depender do público com quem você quer se comunicar. Então, se você percebe, dentro do meu perfil, a maioria dos vídeos que eu tenho não são vídeos superproduzidos. São vídeos que eu mesmo gravo com o meu celular e mando só para o editor dar uma ajeitada. Mas se eu soubesse mexer no CapCut, porque eu sou velho, então não tenho sentido disso, mas dá para fazer pelo CapCut. Meu filho mesmo tem 11 anos, está fazendo um curso de CapCut. Eu falo assim, eu já poderia explorar as minhas filhas porque elas sabem mexer no CapCut. Eu já podia pegar essa mão de obra aí, né? Já poderia ainda remunerar e mandar a sua mãe. Melhorar só a mesada, né? Então, assim, é perfeitamente possível. Eu, quando comecei a fazer marketing digital, quando eu abri esse escritório eu abri em cima de 2020, perto da pandemia. Eu não tinha como investir em equipe nem nada. Eu peguei um pacotezinho do Canva, que é uma coisa, sei lá, 20, 30 reais por mês na época, e eu ia fazendo meus designers do jeito que dava para fazer, e enfim. Você mesmo fazia o design? Eu fazia. Eu ficava péssimo. Fiquei 2 anos eu fazendo meus designs. 2 anos eu fazia. Então, assim, é perfeitamente possível. Hoje, o cara pode fazer ali caixinha de pergunta, que ele manda pergunta para ele mesmo, baixar essas caixinhas de pergunta e postar todo dia. E vai ter resultado. Ô, Lana. O que mais eu acho importante é ele saber só quem é o público e quem ele tem que falar. O resto acontece. Fazer uma pergunta que acho que inquieta muita gente, Rafa. A gente sempre viu o advogado, como foi falado aqui, como o técnico, aquele que tem a secretária para cuidar do administrativo, ele apenas tem um relacionamento intelectual apenas. Você, pelo que você está dizendo, então, o marketing hoje assume uma outra postura. Não dá para o advogado, digamos assim, moderno, abrir mão de conhecer, de controlar o marketing. Você acha que a gente vive uma mudança efetivamente no posicionamento do marketing, que antes era acessório, hoje ele passa a ser parte da própria função, da atividade, né? da atividade nossa. Marketing é cadeira de gestão. Esse é o primeiro ponto. Em qualquer empresa. Quando você vai nas grandes marcas, nas grandes companhias, o CMO, que é o Chief Marketing Officer, ele é diretor da empresa. Ele não é um cara que
você contrata de fora e vai fazer estratégia para você. Não é. Então, dentro da minha estrutura e do que eu acredito como modelo viável, o marketing é indelegável. A estratégia de marketing é indelegável. Você pode delegar tarefas que o marketing precisa fazer. Eu não vou ficar apertando o botão de gestão de tráfego. Não vou. Mas, para quem tem que chegar essa comunicação, como essa comunicação tem que chegar, hoje ocupa 80% do meu tempo dedicado ao escritório. A parte operacional, ela é muito facilmente treinável. Você consegue colocar profissionais qualificados de maneira muito mais fácil do que alguém para fazer uma publicação que realmente vai tocar na sua audiência. Então, hoje eu digo que eu sou muito mais um produtor de conteúdo do que verdadeiramente um advogado. Eu continuo sendo advogado. Pouco antes aqui da nossa reunião, eu estava corrigindo um agravo de instrumento que a gente vai protocolar hoje e tudo mais, eu continuo sendo isso. Só que isso hoje ocupa 20% do meu tempo útil. Eu consigo corrigir um agravo importante, que é corrigir e nem fazer, e preciso pensar no que eu vou fazer durante os próximos 10 dias na produção de conteúdo. Pô, eu tô começando a ficar naquele momento assim que você fala, velho, não tem condição, nunca vou conseguir fazer isso. Eu tô ouvindo você falando aqui, tô falando que nada, zero chance de eu meter mão nesse negócio. Mas alguns pedaços de fala sua são encorajadores, digamos assim, tá? Quando você fala que o marketing, que a estratégia de marketing ela é indelegável, essa frase ela não só está jogando uma responsabilidade no ombro do dono do escritório, né? Ela está dizendo que o sucesso advindo daquilo ali depende do dono do escritório. Como em qualquer atividade do escritório, o sucesso depende dele. Então, em um menor ou maior grau, atividades ali dependem do sucesso. O sucesso dependerá do dono. Então, não dá, até matematicamente não dá para fugir da sua afirmação. De fato, o marketing ele é indelegável. Se você parte do pressuposto de que hoje é uma atividade essencial dentro do escritório, é indelegável. Acabou a conversa. Eu ainda preciso, Lana, porque depois a gente vai precisar partir para invadir o digital aí, sugar seu conhecimento, mas eu ainda preciso entender pegar o ouro, os outros marketing, as outras formas de se fazer marketing, as outras estratégias de se fazer marketing, se elas ainda são válidas, porque veja, foi o que você falou, ó, advogado sempre fez marketing e achou que não fazia. Exemplo, o cara está em congresso. Exemplo, o cara tem ele presta um serviço da área tributária, ele participa de eventos com contadores. Calendáriozinho que você encontra lá na serventia. O calendário, isso, o calendário que você manda lá no... Entendeu? Então, assim, já se fazia marketing, mas muito focado no offline. Você enxerga que isso ainda também é necessário? Depende do nicho, não depende do nicho, depende se é jovem advogado ou se não é jovem advogado, ou independentemente do nicho, cabem as duas coisas. Como é que você enxerga isso em termos mais conceituais? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Esse é o primeiro ponto. Eu sempre enxergo o marketing de maneira holística. Seja offline ou seja digital, você tem que manter essas duas chamas acesas o tempo todo. A grande questão que nós temos que avaliar é, dentro daquilo que você quer para o seu escritório, por isso que eu falo, marketing é individualizado. Funciona para A, pode não funcionar para B e não funciona para C. A gente tem que entender que o marketing está associado ao modelo de negócio que você pensou para o seu escritório. Por exemplo, vamos pegar um número de R$ 1 milhão. Eu quero fazer R$ 1 milhão em honorário. Perfeito. Mas você quer fazer esse R$ 1 milhão de que maneira? Você quer fazer vendendo 10 ações que vão te pagar 100 mil ou 100 ações que vão te pagar 10 mil? Essa resposta vai definir onde nós vamos atacar com mais energia. Se você fala para mim que você quer fechar 10 contratos de 100 mil reais, eu vou fazer uma estratégia digital de posicionamento e brand, eu não vou fazer nenhum tipo de oferta digital, eu não vou fazer nenhum tipo de funil para colocando tráfego para a pessoa ir para uma landing page, para ir para um artigo, para nada. Eu vou fazer só um posicionamento mesmo para transparecer a sua autoridade,
para que isso ative nas pessoas que são offline o entendimento de qual é a sua autoridade. Por quê? Você está trabalhando com um público de alta segmentação, um funil high ticket, você está trabalhando com um público que vai demorar muito a decidir se vai contratar ou não vai contratar, que vai precisar, às vezes, fazer 3, 4, 5 reuniões com você para fazer uma celebração de contrato. Então, aqui eu vou ter uma atuação offline um pouquinho mais preponderante, porque é natural pelo próprio ticket. Agora, se eu quero vender uma escala de ações que seja 100 de 10 mil, que seja 200 de 5 mil, eu já vou caminhar um pouco mais para o digital. Eu já vou criar funis específicos que vão levar clientes a te procurar no seu WhatsApp. Clientes que não necessariamente vêm por indicação, clientes que não necessariamente te conhecem profissionalmente fora do ambiente digital, e aí eu vou ser um pouco mais digital do que offline. Então, essa é a primeira pergunta. Eu, por exemplo, trabalho com uma ideia de uma advocacia mais nessa de 100 ações a 10 mil ou um pouco menos a 15 mil. O ticket médio hoje é 15 mil reais por ação, mais ou menos. Subindo. A minha prospecção era 90% vinda de internet. 90% dela são seguidoras do Instagram e agora algumas inscritas do YouTube, que a gente está crescendo o canal do YouTube também, como uma estratégia para 2026. Então, a minha estratégia, essa parte do offline, ela é mais segundo plano. Ela não é prioridade para mim, porque eu fecho contratos dessa maneira. Agora, depende de cada realidade. O fato é, nenhuma pode morrer. Nenhuma pode morrer. Sim. Você tem que saber manter as duas. Só que você tem que saber, naquela regra de 80-20, onde você vai colocar a maior parte da energia. No meu caso, é no digital. Dá para fazer uma regra de 3, ainda que inexata, em relação a ticket médio e estratégia de marketing? Por exemplo, quanto menor o ticket médio, maior é a necessidade de que isso esteja no digital. É esse o caminho? Basicamente isso. É basicamente isso. Por quê? Se o seu ticket médio é baixo, você vai vender ações de um ticket médio muito, sei lá, por exemplo, revisão de anulação de concurso público, de prova de concurso, que é uma coisa de ser revisão de multa, de trânsito. Atraso de voo, essas coisas. Atraso de voo, exatamente. Esse tipo de demanda, você, para ter um faturamento legal e ter uma margem boa, você precisa de volume. No offline, dificilmente você vai ter volume. Só se você estiver no aeroporto, na hora que acontece um atraso, aí você pega ali todos os clientes daquele voo e faz ação para todos eles. Só que para isso acontecer, tem que acontecer. Primeiro, você está no lugar, ter o atraso do voo e ter N situações ali acontecendo. Então, é muito mais fácil eu fazer, por exemplo, um anúncio bem feito, direcionado, colocando os pinos em cima de aeroportos, ou seja, todo mundo que passou em aeroporto, naquele dia, naquele momento, naquele instante da campanha, vai receber um patrocinado meu, do que eu tentar fazer algo offline. Né? Hoje nós estamos tendo aqui a situação do Banco Master, né? Isso. Inclusive, meu diretor acabou de falar que a gente tem 120 mil lá. Só que tem o fundo garantidor, né? Vai demorar um pouquinho, mas recebe. Mas olha só, dentro disso, é uma oportunidade de negócio para alguém que trabalha na área de bancário, crédito e tudo mais, de explorar esse conteúdo. E ele vai atingir um grupo de pessoas que está pesquisando sobre isso muito grande. Agora, se eu quero vender vamos colocar aqui uma holding, talvez, ou uma assessoria empresarial para um determinado empresário, eu vou ter que encontrar esse cara de alguma maneira, eu vou ter que me aproximar dele de uma maneira mais intensa. Um criminal, por exemplo, eu falo isso muito com o Milton, você vai precisar ter um nível de confiança muito grande para aquela pessoa confiar a liberdade dela a você. Sem dúvida. E um nível de proximidade maior, necessariamente o offline é mais adequado para isso. Deixa eu, aproveitando que você está falando isso, eu acho que tem tudo a ver aqui. Às vezes as pessoas ficam na dúvida, assim, o escritório faz 3 áreas. A internet é ideal que você tenha só uma faceta lá, e aí já emendo também, eu acho muito mais para quem está
assistindo, ele deve investir em uma rede social específica? Existe uma melhor? Como é que você recomenda nessas duas Porra, situações? velho, você tirou a minha da boca lá, ele. Eu ia fazer essa pergunta também para poder entender essa dinâmica de um escritório que faz mais de uma coisa, né? Essa pergunta é boa e está dentro do conceito de estratégia que eu falei na sua pergunta inicial. Se eu tenho clareza da estratégia, eu vou conseguir fazer um tipo de comunicação como essa que o Milton está perguntando. Muito advogado chega para mim com essa, né, com full service, trabalha com muitas áreas, enfim. A primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro entendimento que a gente tem que ter é o seguinte: quando eu falo de marketing digital e de advogado, eu não estou falando de área de atuação. Eu nunca falo com viés de área de atuação. Eu falo com viés de público. Público. Muita gente acha que eu trabalho com direito de família. Eu não trabalho com direito de família só. Os meus produtos são de direito de família, de direito criminal de gênero, muita medida protetiva, assistência de acusação, queixa-crime, a gente tem bastante aqui. Por quê? Porque os anos das relações domésticas têm violência e a mulher sofre violência, então eu preciso ter esse produto. E é da área criminal. Eu tenho questões sucessórias, até planejamento familiar em alguma medida, porque a mulher que divorcia e passou por uma perda patrimonial e tudo mais, ela quer se preparar, às vezes, para uma segunda relação também, quer fazer um pacto antinupcial na próxima relação dela, enfim, quer se proteger daquilo que ela sofreu da outra oportunidade. Então, o primeiro ponto que o advogado precisa entender você não fala sobre áreas, você fala para o público. O público não sabe diferenciar a área. Ele não sabe. Pô, esse insight é importante. Esse insight é importante. Demais. Se você é um advogado do empresário, aí você tem muito mais clareza de que você é um advogado que faz uma dissolução societária, sei lá, uma repetição de débito fiscal, você faz um planejamento fiscal para essa pessoa, faz eventualmente uma holding também, um planejamento patrimonial, por quê? Porque o empresário consome esse tipo de produto. Então você não está falando de área, você está falando de público. E dentro disso, eu consigo abraçar um público e ter várias áreas. Ter várias áreas. Para as minhas mães que têm filhos com autismo, eu pensei logo se eu quiser. É outra área completamente diferente, né? Né? Então, ou seja, é possível. Agora, você tem que pensar, para responder a pergunta que o Milton trouxe, Milton, é o seguinte: o ideal é você trabalhar com um público só, porque você faz uma comunicação mais unidirecional. Você consegue ser mais claro falando para um grupo de pessoas que falando para dois. Se você, porventura, quer falar para um empresário e, ao mesmo tempo, você quer falar para a mãe solo, que é o meu caso, aí você vai ter que ter dois caminhos de comunicação diferentes. Não dá no mesmo perfil. Então você precisaria ter dois perfis. Por exemplo, se o Instagram for sua estratégia, vai ter que ter dois. Você tem ali, vamos supor, eu vou dar o exemplo de uma menina aqui de Salvador, o Milton deve conhecer, que é Janaína Bastos. Sim. Janaína cresceu muito em cima na internet, ela teve um insight de nicho de atuação, que é trabalhar exclusivamente para pequenos mercadinhos. Então ela nunca não se interessava em querer ter o Walmart de cliente, ela queria ter o mercadinho do Zé, o mercadinho do Antônio, o mercadinho do bairro, só que ela buscou isso com uma, digamos assim, uma escalada maior. Então ela tinha uma quantidade imensa de clientes, aquilo gera um faturamento muito interessante. De um jeito ou de outro, o empresário que é o dono de um mercadinho, ele não é, ou não pensa da mesma maneira, ou não age da mesma maneira, ou não frequenta os mesmos lugares, ou não lê as mesmas coisas que um tomador de decisão numa empresa grande da mesma área. Então vamos lá. Você tem ali o dono do mercadinho aqui da esquina e você tem o diretor financeiro do Walmart. Esses dois caras estão exatamente no mesmo nicho, mas eles têm visões totalmente diferentes, são pessoas completamente diferentes. Dificilmente você vai conseguir atingir esses dois com uma mesma estratégia. Isso é verdade, Lana? Totalmente. O tipo de conteúdo que um consome é diferente do tipo de conteúdo que o outro consome. A forma de contratação que um contrata é diferente da do outro.
Nós não podemos colocar, pelo fato de estarem no ramo do supermercado, essas duas personas e público-alvos como o mesmo. Eu gosto de dar um exemplo que muita gente às vezes acha que fica claro. Eu falo para mães, ok? O meu público é mãe. Mas o meu público é uma mãe que sofre relacionamento abusivo. Não é qualquer mãe. Não é uma mãe que está com a vida tranquila, um marido que realmente dá o suporte, um marido que realmente participa da vida dela e paga uma boa pessoa. Essa pessoa detesta o meu conteúdo. Detesta. Sim. Mas, por exemplo, é uma mãe que está ali entre 30 e 45 anos. A minha mãe não é meu público. E ela é mãe. E ela é mãe solo, assim, tecnicamente. Ela separou do meu pai. Só que eu não consigo comunicar com ela. Por quê? Porque ela já tem neto, ela já criou os filhos, são todos adultos e tudo mais. Então, ou seja, por mais que eu fale assuntos do universo de uma mãe que passou por um divórcio e que tem filhos, eu não consigo me comunicar com ela. Por quê? Porque ela assiste outro tipo de conteúdo, ela se interessa por outro tipo de situação, ela tem outro tipo de problema. Então, o dono do mercadinho tem um problemazinho que para ele é um problemão. E que às vezes o CEO lá, o diretor do Walmart, nem sabe que isso está acontecendo na empresa dele. Porque ele está num nível tão alto de escala que as preocupações dele são outras. Sim, sim. Por mais que ela seja do ramo do supermercado, ela é de público específico dentro do ramo do supermercado. E a gente leva isso para todos os segmentos. Para todos os segmentos você consegue levar isso. Você vai para o direito da saúde, você vai ter o paciente oncológico. Você vai ter a mãe atípica, que é aquela mãe que cuida de crianças com condições específicas. Você vai ter a pessoa que tem problema de obesidade. Você já vai trabalhar em cima do campo das reparadoras, da bariátrica. Então, ou seja, o segredo todo, Rafael Milton, é achar comunidades. Porque comunidades aderem a movimentos. E movimentos geram lideranças. Você tem que ser líder de um movimento. Marketing nada mais é do que você liderar um movimento. Site aí poderoso, bom. viu? Deixa eu aproveitar, Rafa, nessa linha, a gente sempre foi ensinado ou treinado na faculdade com o juridiquês, né? Aquela linguagem mais, entre aspas, bonita, mais pomposa. Bonita não, pomposa, né? E também, sobretudo, os criminalistas, né? Nós fomos ensinados a botar aquela capa de super-herói e a gente ser visto como o herói e não o cliente. Na sua observação, né, modernamente, dentro do que você está falando aí, eu acho que é disruptivo em relação a isso, né? Em relação à linguagem e a posicionamento. Quem é o herói da história? O cliente ele está para servir a gente, ou a gente está para servir o cliente? Como é que você vê e que isso se encaixaria nessa proposta de marketing que você traz? Essa pergunta é ótima. Quando a gente fala de marketing, a gente precisa entender que marketing não é autopromoção. Esse é o primeiro ponto. Tá. Ninguém aguenta ver o outro falando bem de si mesmo. As pessoas não querem isso. Aquele negócio de falar assim, eu sou bom por isso, eu sou bom por aquilo, eu tenho a titulação YZ. Não, isso não funciona dentro do digital. As pessoas querem ouvir você falando sobre elas. Sobre elas. Tem um autor que se chama Christopher Vogler, que escreveu um livro A Jornada do Escritor, em que ele explica um pouco sobre essa ideia de contar histórias que o marketing se apropriou como storytelling, né? O contar histórias. A criação de conteúdo nada mais é do que uma grande contação de histórias. E aí, quando a gente vai analisar a fundo o que nós chamamos de jornada do herói, o herói protagonista é sempre o seu público. Não é você. Dentro da jornada do herói, o advogado é o mentor do herói. É o mestre Yoda lá no Star Wars, é o Mr. Miyagi no Daniel San, é aquela pessoa que tem a ferramenta, que tem a informação e que é um coadjuvante muito importante para que aquele herói, o seu cliente, o seu público, consiga o que ele quer. Então, sempre que você for se comunicar com a sua base, você não tem que falar de si, do seu escritório, do que você é.
você tem que falar dos problemas que essa pessoa vivencia. É ela que precisa se ver no seu conteúdo. E não ela te enxergar o tempo todo. Você é ego. Ninguém está interessado nisso. Por isso que eu bato muito na tecla, ó, esse negócio de você ficar mostrando sua vida, esse papo aí, é para você se tornar influenciador e não autoridade. A autoridade é aquela que domina o conhecimento que o seu público precisa para ele se beneficiar, e não você. É um ponto que tira do nosso horizonte de marketing jurídico muita coisa que é pregada do marketing digital de maneira geral, né? Isso é importante, porque a gente já tira um joio grande para ficar só com o trigo do que cabe para a gente fazer ou não, né? Por mais que você assim, não, mas eu quero passar para o meu cliente uma imagem de que eu tenho uma vida saudável e aí posto foto na academia. Porra, bicho, faz sentido. Né? Não tem. Seu cliente está cagando se você é um cara saudável. Ele quer saber do que você vai beneficiar ele e ponto, qual é o resultado que você vai trazer para ele. Né? Resultado. Eu queria entender, Lana, migrações de posicionamento. Porque, assim como a gente falou aqui, né, o marketing ele necessariamente vai ser baseado no perfil do cliente e não, né, necessariamente em uma área do direito ou até na própria pessoa. Você acabou de deixar claro aí que esse negócio de focar em si é muito mais uma questão de autopromoção e de ego do que de faturamento, né? Então, focar de outras maneiras. Se você presta, por exemplo, você está 100% no offline, porque você trabalha de uma maneira. Você tem um público muito high ticket, que às vezes talvez nem usa a rede social, ou quando usa, não usa para nenhum tipo de atividade jurídica. Por exemplo, Milton, que faz um direito criminal high ticket. Talvez o cliente de Milton não esteja no Instagram ali com muita frequência, ou quando estiver, não vai estar buscando isso. Ele, sei lá, ele tá vendo meme, ele tá, sei lá que zorra que ele tá fazendo, tá olhando história dos coleguinhas, dos amigos dele, ele não tá. Ele não. A intenção, ele não tá com intencionalidade na utilização De da rede buscar, social para né? aquilo, né? E aí o Milton entende que, para este lado de atuação, ele trabalha o marketing offline. E aí ele está em eventos, e aí ele busca colegas que possam fazer parcerias, que apresentem pessoas que podem ser clientes, e isso vai rodando desta maneira. Mas aí o Milton chegou e falou, cara, mas tem aqui um pedacinho do que eu sei fazer que eu posso bombar, eu posso escalar, eu posso fazer uma coisa mais. É possível que o Milton consiga fazer as duas coisas? Porque, veja, talvez o cliente do high ticket dele, quando souber que ele trabalha este low ticket do lado de cá, vai deixar de querer trabalhar com ele. Fala, não, Milton é um advogado, o que ele faz é aquilo ali para mim é horroroso. Eu achei que o Milton era isso aqui, entendeu? É possível esse tipo de migração? Não é, é desejável? Não é desejável? É separável e dá para fazer? Como é que você enxerga essa possibilidade de mudanças, quase que mudanças de esteira de produto? Eu particularmente, não gosto dessas mudanças. Eu vejo isso acontecer com muita frequência em alguns advogados quando vem uma determinada situação, determinado CED, eu lembro da revisão da vida toda lá do pessoal do previdenciário, que de repente a pessoa que fazia família, que fazia criminal, que fazia não sei o quê, começou a querer vender aquilo também, né? E acabou se dando mal. Por quê? Porque mudanças muito bruscas de posicionamento vão gerar perdas, é óbvio, é óbvio. Isso aí é claro. Você tem que ter muita segurança quando for fazer isso. Não estou dizendo que não é possível, mas você está abrindo mão de alguma coisa. Porque não tem como, ao mesmo tempo, você abraçar um high ticket e querer vender a açãozinha. É a mesma coisa da Gucci ou da, sei lá, do São Laurent querer vender para a pessoa que paga R$ 200 numa bolsa. Ela vai perder esse segmento de mercado, por quê? Porque a pessoa que compra a bolsa de 30 mil não vai querer ter a mesma bolsa ou uma bolsa parecida com alguém que pagou R$ 200. Isso é ponto. Né? Isso é comportamento humano, isso não é nem do direito, mas é comportamento humano. Agora, se você entende que existe, por exemplo, uma possibilidade de um produto low ticket,
que você vai conseguir fazer uma certa escala e ganhar dinheiro com ele, você quer explorar, a minha recomendação é a seguinte: rede social tem que ser sempre a sua área principal. Aquilo que você realmente quer fazer, busca fazer e quer continuar fazendo. Então, por exemplo, no caso do Will, é o criminal? É o criminal. Então, a rede social dele tem que ser criminal para esse tipo de público. Ah, mas eu quero explorar uma revisão da vida toda aí. Então, beleza. Vamos fazer uma estratégia que não vai ser por meio do Instagram. Nós vamos trabalhar outra maneira. Nós vamos fazer talvez um perfil que seja um perfil institucional, com a marca de um escritório. Você vai criar um perfil Milton Jordão Previdenciário, por exemplo, algo assim. Ou vai trabalhar no Google Ads, que vai direcionar para um WhatsApp específico, que vai direcionar para uma landing page específica, que o seu público A, aquele seu público objetivo, ele não vai nem saber que você está fazendo isso. Ele não vai ter nem noção de que esse advogado que eu contratei faz isso também. Por quê? Porque você está usando um outro funil, um funil totalmente distante da sua imagem, daquela que você constrói a duras penas lá no perfil do Instagram. É possível dessa maneira. Agora, se você começar a misturar o seu perfil, um criminal, um tribunal do júri, um criminal empresarial, desses societários e tudo mais, com uma ação de VPC LOAS, você não vai comunicar, e na verdade você vai comunicar para os dois públicos, para o mais barato, que você é caro demais para ele, e para o mais caro, aquilo que você está meio desesperado, precisando de dinheiro para pegar qualquer coisa, talvez não seja o especialista que ele precisa. Então, ali você vai ter problema. Agora, se você criar uma estrada marginal que não vai tocar na sua imagem pessoal, não tem problema. Não tem problema, dá para fazer. Entendi. O escalabilidade hoje é possível fora do digital? Eu acho que não. Escalabilidade, não. Na verdade, a gente tem que também conversar sobre o conceito de escala, eu acho. Sim. Boa. Porque é o seguinte, né? O conceito de escala, às vezes, as pessoas levam para volume de clientes. Escala é muito volume de clientes. Às vezes, não. Às vezes, por exemplo, se você fecha 4 excelentes contratos por mês de alto ticket, você passar a fechar 8 é uma escala. Você dobrou. Sim. Se a gente trabalhar um conceito de escala como aumento de uma determinada prospecção, né, você consegue fazer um aumento de escala dessa parte aqui de 4 para 8 sendo digital. Eu acho que dá para fazer. É só você gastar mais tempo em relacionamento, enfim. O digital, ele te permite ser mais ativo nessa estratégia. E com isso é mais fácil você atingir esses resultados pelo digital. Porque, por exemplo, para fazer um offline, eu preciso estar presente em algum lugar me relacionando com alguém, basicamente. Sendo que no digital, se eu faço, por exemplo, eu tenho uma estratégia aqui que é uma newsletter para clientes super qualificados, que são clientes que estão dispostos a receber toda sexta-feira, meio-dia, um artigo, um texto sobre o assunto no e-mail dela. Esse tipo de estratégia é um tipo de estratégia que eu não conseguiria fazer muito no offline. E eu conseguiria fazer para um público seleto, por exemplo, de empresários e tudo mais, de mandar uma newsletter semanal toda sexta, meio-dia para ela, ou toda segunda, meio-dia para ela, sobre um determinado tópico do mercado que seja importante para ela. E ali eu crio um canal de autoridade. E toda semana ela vai receber um e-mail meu. Ela quis receber esse e-mail, porque tem que ser algo que ela deseja. Não é um e-mail de venda, não é um e-mail comercial, é um e-mail que vai agregar, vai ensinar para ela alguma coisa que ela não estava sabendo sobre o sentimento dela. Então, ou seja, isso é uma forma de eu aumentar o nível de prospecção de clientes mais qualificados, que são clientes que querem ler um e-mail, né? Então, o digital é um potencializador da escala, mas não necessariamente a escala que as pessoas imaginam. Ah, vou ter 100 ações, 200 ações. Não, escala de resultado para mim é se eu dobro o meu resultado, que eu escalei. Eu tô falando porque é o seguinte, eu tenho um colega, eu não vou falar o nome dele aqui, que eu não sei se ele gostaria que eu falasse, mas que Milton conhece com certeza. Ele faz uma advocacia de autor extremamente escalada no previdenciário. Tá?
E a estratégia de prospecção dele é praticamente offline. E eu tô falando escalado mesmo. É um cara que tem uma central de atendimento com 30 atendentes. Pô, isso é muita coisa, né? Mas é um off, talvez com estratégias habituais de marketing, se ele tem não é só no contato ali. Talvez ele tenha outra prospecção, né? É um off, a estratégia dele é 100% off porque ela é de relacionamento. Só que é aquela estratégia de marketing que você se relaciona com multiplicadores, né? Então, o marketing dele não está focado no cliente final. O marketing dele está focado em pessoas que vão levar para ele o cliente final. Ele criou a prospecção dele dessa maneira. O marketing dele é todo feito dessa maneira. E ele criou uma escala imensa no off. No off. Eu olho para esse modelo, Vitor, e primeiro, eu não tenho como não deixar de ficar admirado. Eu achei incrível a operação do cara. Tá? Eu acho a operação do cara incrível. Roda de um jeito assim que é mágica, né? Óbvio que você tem muita coisa envolvida ali, né? Gestão, controladoria, tal. Você tem um aparato já muito robusto para tomar conta daquela zorra lá. Mas foi construído no off. Você consegue enxergar estratégias ainda de off que podem fazer frente ao online, como essa que eu dei exemplo para você aqui agora, ou para você isso é ponto fora da curva e vai ser pouquíssima gente que vai conseguir chegar em algo nesse sentido? Eu acho que isso é ponto fora da curva. Eu acho que existem pessoas, é o que eu falo, né? Pegando aqui do futebol um pouco. Tem o Messi e tem o Cristiano Ronaldo. Mas a massa de jogadores não são eles, né? São outros jogadores. Tem muitos pontos excepcionais que a gente tem que entender. O cara fez realmente algo, ele chegou com a luz na frente, fez de uma maneira mais organizada que a maioria das pessoas e conseguiu ter um resultado exponencial. Mas dentro do que hoje as ferramentas entregam, é muito difícil você imaginar isso como uma regra. Das pessoas conseguirem escalar utilizando as mesmas ferramentas que ele, por exemplo, utilizou. Primeiro, porque a inteligência artificial, quando entra no jogo agora, por exemplo, ela potencializa muita coisa. É meio até covardia, né? Covardia você tentar igualar. E tem mais uma coisa, né? É mais barato pelo digital. Sim, eu imagino que em O termos custo de custo aquisição do cliente é bem mais barato. É bem mais barato. Então, talvez, se a gente pegasse o modelo de operação dele e entendesse o que ele faz, a gente conseguia transformar em digital e reduzir absurdamente os custos. Talvez duplicar ou triplicar o resultado. Exato. Porque essa base que ele precisa para gerar esse resultado pessoal, braçal, de percentuais, provavelmente que ele também faz, para afiliação e tudo mais, ele não precisava ter no digital. Então, é aquela história. É um estado excelente, óbvio, mas talvez a margem dele poderia ser potencializada dentro do digital. Eu acho que o digital ganha nisso. O digital ganha no fato de você ter menos pessoas para controlar, menos custo, relacionamento de pessoas, custo, e hoje a inteligência artificial, que pode fazer um trabalho que várias dessas pessoas fazem dentro de um atendimento, de uma logística de atendimento, inclusive até de ligação. Então, assim, é aquela história. É um pouco fora da curva, só que eu acho que não dá para ser uma estratégia que você recomende para a maioria das pessoas, porque elas não vão suportar. Ô Lana, eu queria até fazer uma pergunta aqui. Imaginando aqui o telespectador. Não é telespectador, ainda telespectador é coisa de velho, bicho. Coisa de velho. Porra, O internauta. É coisa de velho, tem que ser... Enfim, quem tá assistindo a gente do celular, o inscrito no canal, aliás, todo mundo vê lá o sininho, segue para acompanhar aí, e tal, bem, fazer essa chamada, né? Pro corte aí, viu? Nossa produção querida. Mas veja só, falando para quem tá chegando, é novo, o cara tá ali. E o marketing tem as figuras aí do arquétipo, né? O marketing tem algumas figuras do arquétipo. E às vezes o cara pode estar achando que ele precisa ser alguém diferente dele. Aí minha pergunta é, eu preciso assumir uma figura nova para ir
para o marketing digital, ou eu posso ser o mesmo, né? Falar ali de forma personagem, clara, né? Você né? fala, criar um personagem. Para eu definir meu público, eu preciso criar uma personagem, ou eu posso ser quem eu sou e partir para essa jornada aí. Essa é uma pergunta que muita gente fica Sim. na dúvida, né? Poxa, eu preciso fazer uma tela bonita, um background legal e tal, ou eu posso ser do jeito que eu sou e tentar me comunicar? O que é que você recomenda para esse advogado ou novo no digital? Melhor dizendo, né? Não vou dizer que a Sim. idade hoje ela é irrelevante nesse particular. Bom, Vitor, essa pergunta é importante por um ponto. Muita gente acredita que o digital traz a necessidade de você se modificar. E isso não é verdade. Quanto mais você forçar ser alguém que você não é, pior para sua comunicação. Pior. Você não consegue se comunicar de maneira espontânea com alguém achando que você tem que usar determinados termos, vestir de determinada forma, usar símbolos que você talvez não tenha frequência de usar para tentar atingir um resultado específico que você acha que aquele público quer aquele resultado específico. A lógica não é essa. A lógica é você entender o seguinte: dentro de uma comunicação, você tem dois agentes. Quem fala e quem ouve. Ponto. O mais importante é você conseguir linkar quem fala com quem ouve, que é a mensagem. É a mensagem que linka esses dois universos. Então, para eu me comunicar com um determinado grupo de pessoas, eu tenho que entender que, do jeito que eu sou, eu vou me comunicar com um determinado grupo e outro determinado grupo não vai gostar tanto de se comunicar comigo pelo jeito que eu sou. Ninguém agrada a todo mundo. Então, o primeiro ponto é, se eu me obrigar a usar terno e gravata todos os dias, porque o meu público, em tese, quer conversar com um advogado de terno e gravata, eu vou ter problemas. Por quê? Porque eu não gosto de usar terno e gravata. Não é o tipo de roupa que eu gosto de usar. E aí, se eu tiver que usar para fazer conteúdo, eu vou parar de fazer conteúdo. Porque eu não vou usar. E aí, consequentemente, eu vou ter menos frequência, eu vou ter menos disposição de fazer o conteúdo, e meu conteúdo não vai ficar da maneira que eu quero. Então, como eu já não uso um terno e gravata, eu tenho uma identificação de um arquétipo. Eu uso muito o arquétipo do herói e o arquétipo do sábio. São dois arquétipos que eu trabalho muito dentro das minhas redes sociais. Por quê? Porque eu sou professor, quer dizer, fui professor por muitos anos, sou mentor, sou combativo na minha advocacia. O herói tem essa figura de ser combativo. Eu defendo o meu público de um determinado inimigo, que eu entendo que seja esse bonitão, como eu utilizo na minha estratégia de comunicação. Então, ou seja, esse herói, ele não precisa vestir terno e gravata. Porque eu também trabalho o conceito de algo que eu sou, que é um cara comum. Eu sou um cara que gosta de usar camisa de malha, eu gosto de usar camisa, ou uma camisa social sem gravata. E aí isso faz com que eu me comunique com o público X, que é o público que entende que isso para ela é importante e o terno e gravata não é importante, né? E isso faz com que eu tenha espontaneidade para fazer conteúdo. Por exemplo, eu posso terminar esse nosso podcast aqui, pegar uma câmera e já gravar um conteúdo para eu publicar no meu Instagram lá do escritório. Se eu tiver que colocar um terno e gravata, eu não vou fazer, porque vai me dar preguiça, porque eu não estou com gravata aqui, eu não estou com blazer aqui, então eu não vou fazer o conteúdo. Então, o primeiro passo de quem for fazer marketing, desenvolver sua própria estratégia, é fazer uma identificação de qual arquétipo ela possui. Você já é uma manifestação arquetípica de alguma forma. Não é do marketing isso é da psicanálise. Foi Lacan que desenvolveu os arquétipos humanos. O que a gente precisa fazer é identificar quais são os seus arquétipos, aqueles que você exterioriza, e encontrar o público que se comunica com ele. Eu tenho que achar um público e me adaptar a ele. Não, tem que dar match. Você tem que encontrar, porque vai ter um público que prefere você desse jeito e não do jeito que alguém falou que você deveria se comportar. E aceitar que vai ter uma galera que não vai se comunicar com aquilo ali, ponto final, e é isso aí, né? Tá tudo bem. E que é bom que tem uma parte de que nós comunicamos, porque a gente não consegue falar para todo mundo. É ruim falar para todo mundo. Quanto mais você fala para todo mundo, menos autoridade você é. Eu não quero ser presidente da República. Eu quero ser um advogado para muitos clientes. Então, necessariamente, quanto mais restrito é o meu público, a minha câmera aqui ela tem um negócio que é a pouca gente. Quanto mais restrito é o meu público,
melhor para mim. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Até porque, independente de restringir, como a internet é um universo de milhões de pessoas, mesmo algo restrito já é algo grande, né? Então você não tem muito o que temer nesse sentido. Ô, Lana, eu queria partir para um lado agora que talvez toque um pouco no que você faz, mas não tão especificamente. Você já falou que você hoje é mentor, inclusive, nessa área de marketing jurídico. E eu queria falar com você, entender de você como é que você enxerga, por exemplo, a necessidade e barra ou momento do advogado que migra da advocacia para ser um mentor. Exemplo, vamos supor, o seu mercado, sua ideia de mercado, que é essa questão de atender a mãe solteira em apuros, digamos assim. Porra, você não vai conseguir atender todas as mães solteiras em apuro do Brasil. Por mais que você tenha um puta do marketing, por mais que você tenha uma puta de uma estrutura no escritório, vai chegar um momento que você tem um teto, tá? Ou que você queira ter um teto. Você vai chegar e falar, pô, irmão, eu só tô disposto a dar uma loucura até aqui. Daqui eu não quero mais. Eu quero viver uma vida um pouco mais pacata. Vamos por esse lado também. Só que aquele mercado continua existindo. E para poder usar uma expressão que fica na moda o tempo todo, esse dinheiro tá ficando na mesa, né? Porque só o Lana estava fazendo a questão do atendimento à mãe solteira em apuros. Uma série de mães solteiras em apuros está lá sem Lana para ser atendido. E aí o Lana chega e fala, cara, eu vou multiplicar isso agora. Eu vou vender isso para outros advogados para que eles possam atender essas outras, já que eu não vou conseguir. E aí eu consigo pelo menos um faturamento aqui a partir do momento em que eu vou levar esse conhecimento para esse pessoal. Primeiro eu queria que você me dissesse se isso é uma realidade de fato dentro da vida de alguns advogados que chegam em um determinado nível de comunicação. E segundo, se é desejável que isso seja feito ou se isso acaba atrapalhando um pouco o núcleo, o core do que a pessoa faz. Entende? Você entendeu? Até emendaria, se criar essa concorrência lhe atrapalharia no seu business aí, no seu core business. Esse é o negócio principal. Mas depois o povo vai dizer que a gente só fala em linguagem em anglo-saxônica. Eu sou um cara seguinte. Eu acho que ele sim pode ser ingênuo. Esse é um primeiro ponto. Você tem que ter um certo nível de cuidado, sim, porque você pode trazer um grande número de pessoas para o mercado com uma informação que você tem e que vai, querendo ou não, vai rivalizar o público. Não tem... eu não sou idiota ao ponto de achar que isso não vai acontecer. O grande ponto é que ensinar, e aí foi onde que eu segui esse caminho de mentoria, ensinar te coloca na frente do ensinar necessariamente. Por quê? Porque você aprende mais, você aprende o novo, você se põe sempre à frente do seu mercado, porque você tem um compromisso de buscar novos contatos, novas informações, novos aprendizados, se atualizar. Então, tudo que eu ensino é algo que eu fiz. Só que eu fiz primeiro. Então, se eu fiz primeiro, eu já desbravei parte do mercado e aí me aproveitei dele, ensino a guia técnica para os meus alunos. Né? Eu não ensino só para quem é da minha área, eu ensino para todos. O Milton é meu aluno aí na parte criminal, desportivo, que ele trabalha com mais energia. E aí sempre eu me obrigo a estudar para aplicar coisas novas, para ensinar coisas novas. Então, para mim, serve como um multiplicador, sim, de concorrentes, em alguma medida, só que ao mesmo tempo me força a estar sempre na frente deles. Porque quem ensina é quem mais aprende. Cara, eu tenho uma tendência de pensar de que de um jeito ou de outro você vai continuar sendo o Vitor Lana e o cliente pode chegar e falar, cara, eu não quero contratar com o João, vou contratar com um cara que ensinou o João. Né? Então, apesar de você criar de fato um mercado, você ainda permanece com a sua autoridade que foi conquistada lá atrás e muito primeiro. Né? Você consegue fazer
Ao mesmo tempo em que você dá essa desbravada, essa ampliação de horizonte, né? Exato. Eu não vejo problema nenhum, não. Eu tenho alunos, por exemplo, que, se a gente for pegar número de seguidores, por exemplo, aprendiam comigo e me passaram no número de seguidores. E eu acho, pô, eu fico feliz com isso. Sim. Realmente, aquilo que eu ensinei foi algo que o cara aproveitou, executou e gerou o resultado que era a proposta. Agora, aí no outro lado também, Rafael, por mais que a gente se esforce, o grande contingente de pessoas, infelizmente, não aproveitam as oportunidades que a gente dá para elas de ensinar. Elas, às vezes, investem dinheiro e não aplicam. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, Fala que rapaz, a gente já fez tanto curso nesses depois. últimos dias, semanas, muito se falou, né, da falência do mercado de marketing digital. Isso tá no, né? Os grandes grupos fazendo aí Black Fridays infinitas e que uma denotação de um certo desespero. Aí você muita gente já prevendo que vai vir um novo momento do marketing porque as coisas morreram e tal, tal, tal. E uma das estatísticas que eu vi nessas afirmações, Lana, é justamente o número assustador das pessoas que adquirem os cursos digitais e não assistem até o final. Mas é assustador mesmo, tipo assim, 90%. 10% realmente pega o conteúdo e assiste até o final, né? E assistir até o final não quer dizer que vai aplicar também, né? Pode ser só assistir até o final. Então, de 10%, quantos ainda vão aplicar, né? Pode ser ainda muito menos. Às vezes, 2, 3 insights que surgem no meio do curso desviam, né? Ele acaba não complementando. O que eu acho interessante, Rafa, que você está trazendo aí, muitas Black Fridays nesse sentido. Sim. Aí eu perguntaria, Lana, você como alguém que está muito imerso no marketing, você acha que, por exemplo, esse mercado, essa coisa da mentoria que está muito em voga, inclusive a gente tem visto a ordem mudar até nomenclaturas de alguns eventos, não sei se vocês têm percebido isso, né? Vai falar aí de imersão, Sim. que era uma coisa própria da gestão, enfim, de outros... Mastermind e tal, você vê Verdade. algumas questões aí. Você acha que isso corre o risco de estagnar, esgotar? Como é que se reinventa? Né? Porque o cara tá chegando agora, vai chegar agora, vai dizer, pô, já esgotou, eu já cheguei no final. Eu já cheguei no final, né? E aí seria essa uma pergunta. Eu nem sei como é que tá de tempo, mas eu já quero deixar uma outra pergunta também, que acho que casa. Se para essa pessoa também views e /likes eles pagam ou não pagam conta? Vale a pena investir no marketing? Vale a pena entender isso? Como é que você vê esse momento que Rafa trouxe e o daqui para frente, né? Até aqui a gente já está bem claro aí. Eu acho que essa dramatização do fim do marketing digital, dos cursos e tal, é um exagero. O que a gente está passando por uma onda de mudança. Basicamente isso, o mercado amadureceu, assim como na própria advocacia também o mercado amadureceu. E você precisa de novas estratégias. Por isso que eu falo que é a estratégia que manda no jogo. As junções de grandes players no mercado, por exemplo, dessas grandes Black Fridays que foram feitas, elas tentam atacar um grande problema que é o custo por lead. O custo por lead hoje, para você analisar dentro da internet, seja para um cliente de advocacia, seja para um aluno de mentoria, qualquer coisa, está muito mais caro. Por quê? Porque tem mais gente fazendo, tem mais gente fazendo tráfego, o público está mais maduro, ele já não cai naquela, é um evento gratuito, se inscreve aqui, para aquelas estratégias, as pessoas não caem mais. Então você gasta o tráfego, a tendência dela se inscrever é menor, então você paga mais caro pelo lead. Quando você junta mais de um infoprodutor, por exemplo, mais de um advogado, e pega as audiências dele e se junta, você reduz o seu custo por lead. Consequentemente, você aumenta o seu lucro, você aumenta a possibilidade de você ter esses alunos na sua base, na sua comunidade. Eu acho, e a leitura que eu faço no mercado é o seguinte, o curso online é uma commodity. A margem de lucro dele é pequena. Qualquer um vende um curso hoje. E eu acho que tem que continuar vendendo, não tem que parar. Mas você tem que entender que curso não é suficiente. As pessoas querem trazer a pessoa pelo curso, mas depois tentar inseri-la em produtos que sejam produtos de implementação.
Ou seja, ao invés de eu ensinar para o cara como que faz, eu vou fazer com ele. Aí a pessoa já vê mais valor, consequentemente você cobra um ticket mais alto. É um ensino como serviço, na verdade. Isso, exatamente, o ensino como serviço. Que é, inclusive, dando aqui em primeira mão para vocês, porque eu estou construindo de nova estratégia, a tendência para o advogado fazer. O advogado precisa começar a trabalhar a infoprodução para o seu público final. Você precisa vender para o empresário, você precisa vender para a mãe, você precisa vender para o paciente oncológico conhecimento. Um e-book que seja, um curso pequeno, para você trazer essa pessoa para um nível de consciência mais alto, e aí o serviço ser uma consequência dessa infoprodução direcionada que você está fazendo para ele. O grande segredo para mim hoje é você monetizar a elevação do nível de consciência. A gente antes eleva o nível de consciência do nosso público sem cobrar nada por isso. A gente vai ali dando informação e tal. O grande virada de chave é você começar a ganhar dinheiro com essa elevação do nível de consciência. Porque a pessoa, às vezes, não vai ter dinheiro para te contratar como advogado, mas ela está disposta a comprar um e-book. E aí, aquele dinheiro de tráfego que você jogou, você consegue recuperar. E, consequentemente, você diminui seu custo por lead. E, consequentemente, você aumenta sua margem. Então, ou seja, o que eu vejo hoje é a necessidade do advogado começar a pensar como um infoprodutor para o seu público final de serviço. E não como só um vendedor de preço. Pequenos produtos na sua esteira. Exato. A gente tá indo pra reta final já aqui, Lana, mas eu não queria deixar de falar de uma parte que é um bicho de 7 cabeças, pelo menos pra mim. E aí eu vou me colocar aqui na condição de representante de uma cacetada de advogado um pouco mais velho, que também deverá pensar e falar, rapaz, que porra é essa aí? Que é justamente a questão do tráfego pago. O aspirante a fazer tráfego pago, ele entra. Rapaz, a primeira vez que eu. E não tem muito tempo, não. Primeira vez que eu entrei num painel do Google Ads, aquilo ali pra mim é totalmente ininteligível. Eu me sinto um tapado quando eu olho pra aquele negócio. Eu falo, puta merda, eu sou muito burro. Eu não consigo entender esses conceitos, eu não sei onde é que eu clico. Eu só queria. Aí eu paro no final, olhando pra aquela tela complexa e falo assim, pô, eu só queria fazer uma propaganda, bicho. Puta merda. E aí não consigo. E tô falando assim, isso é uma experiência muito minha aqui do podcast, tá? Eu, como advogado, nunca sequer pensei nisso. Meu perfil de Instagram é exclusivamente pessoal. Você vai ver lá só minha vida, minha família, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dando algumas características. Assim, porra, cara, hoje é possível fazer um tráfego pago em que você escolhe que aquela mensagem vai chegar para determinado tipo de pessoa. Isso custa sim, isso custa assado. Quanto mais você nicha, mais caro fica, mais barato fica. Dá pra gente pra gente encerrar, Lana, uma imersãozinha sobre tráfego pago. Primeira coisa que eu quero falar sobre tráfego pago é o seguinte: o grande objetivo do que eu ensino, por exemplo, é você depender menos do tráfego pago. Porque o tráfego pago aumenta seu custo. Se você conseguir crescer de maneira orgânica, é sempre o melhor cenário. E, para isso, a clareza na estratégia te dá essa possibilidade. Esse é um recorte que eu acho importante. Então, os meus alunos, eu tenho que trabalhar uma estratégia que ele vai precisar de muito pouco tráfego pago para poder vender. Esse é o primeiro ponto. Mas falando de tráfego pago, eu também não sou um cara que fico responsável na tela no Google Ads, na tela do gerenciador de anúncios do Facebook. Eu também sou meio dinossauro na tela. Eu não aperto aqueles botões. Eu sempre tive alguém, essa parte eu sempre tive alguém para apertar esses botões para mim. Mas você discute as estratégias, né? Eu discuto a estratégia, exatamente. Então, filho, quanto mais você tem o conteúdo bem definido, a estratégia de comunicação bem definida, mais barato fica para você. Só para vocês terem uma ideia, nessa última semana, a gente conquistou 4.300 seguidores. Né? Nesse mês, 18.900 mais ou menos.
A parte do tráfego pago, a gente pagou 41 centavos por novo seguidor. O que é um número excelente, porque esse seguidor que chega na minha base ele vai se tornar meu cliente mais cedo ou mais tarde, parte deles. Então, eu só faço a atração, a minha única estratégia de tráfego é escolher os conteúdos que mais performaram no orgânico, colocar um valor para chegar naquele público que eu já tenho bem segmentado, para que ele veja o vídeo e comece a me seguir. É basicamente isso. Esse é o meu funil. Depois, ele vai me chamar pela qualidade do conteúdo que eu oferto para ele, para esse público. E aí a sua participação nisso, então, é virar para o cara que é um gestor de tráfego e dizer assim, meu amigo, o que eu quero é que esta mensagem chegue neste público aqui. Você sabe segmentar. E esse pessoal sabe fazer essa segmentação, sabe fazer essa mensagem chegar especificamente para pessoas daquele grupo que você escolheu. Sabe por quê? Quando o seu conteúdo é muito bom, ele performa bem no orgânico. Como ele performa bem no orgânico, a própria inteligência do Facebook sabe quem é seu público. Né? E direciona, né? Isso que eu falo que não dá para ficar aleatório dentro da rede social. Hoje, a Meta, ela tem uma inteligência artificial, né, que faz com que automaticamente ela é o Meta Advantage, que ela vai encontrar o público. Você não precisa nem do gestor para fazer essa segmentação. A própria inteligência artificial vai encontrar. Então, se o seu conteúdo é bem construído e atinge o público que você quer, é só colocar o dinheiro. É só colocar o dinheiro. Porque vai chegar em pessoas similares àquelas pessoas que estão interagindo com a sua publicação. Interessante. Você falou aí que o seu trabalho é ensinar pessoas a dependerem. Uma das partes do seu trabalho é que as pessoas não dependam disso, né? Mas para quem está começando, é uma ferramenta fundamental ou não? Não. Não? Você pode simplesmente botar a cara lá e tentar que o orgânico mesmo faça acontecer? O tráfego pago é o último ponto da estratégia. Eu só autorizo, entre aspas, os meus alunos a usarem o tráfego pago depois que eles cumprem todas as etapas orgânicas da construção de conteúdo. Por quê? Porque o tráfego pago ele só vai impulsionar o conteúdo. Basicamente isso, ele é ferramenta de impulsionamento. Se o seu conteúdo está ruim, está insuficiente, está fraco, você vai trazer pessoas e essas pessoas vão embora. Ou nem vai trazer essas pessoas, porque elas vão ver um conteúdo que não é um conteúdo para elas. É como se você colocasse, eu quero atingir esse público, mas o seu conteúdo não está encaixado para esse público, então você vai mandar um criativo errado para o público errado. Você vai gastar dinheiro, você vai jogar fora o dinheiro. Então, o tráfego é a primeira coisa que eu peço para os meus alunos pararem de fazer. Interessante, viu? O Rafa, você que está chegando no fim, então, Lana, eu queria que você usar aquela linguagem que a gente vê às vezes no Instagram, né? 5 passos, né? Eu queria que você, pro jovem... E o último é o mais importante. Não, o primeiro que é seguir o Vitor Lana. O último eu sei que vai ser entrar em um dos cursos que realmente vale muito a pena. Excelente profissional, excelente professor também de muita qualidade. Mas eu queria assim, que você dissesse para o cara que está vendo a gente, né, o advogado, advogada, e que está meio por fora, out aí do digital e quer surfar nessa onda. O que seriam os 5 Primeiros pilares, momentos. né? Primeiros momentos, 5 pilares que ele deveria aí, se criar para ele poder ingressar no marketing digital? 5 primeiros passos para qualquer pessoa começar no marketing, não só no marketing digital, né? No marketing como qualquer, seja offline, seja digital, seja de qualquer maneira que for, para o advogado começar é ele entender o que ele vende, para quem ele vende, como ele vende, quais são os seus diferenciais e por que ele vende. É basicamente isso. O que, como, por quê, qual o diferencial e quem tem que comprar isso. Se ele entender qual o produto que ele tem na mão, qual o público que compra esse produto, como ele embala esse produto para chegar na mão desse público, o que você faz de diferente do seu concorrente e por que você faz aquilo, você tem uma estratégia de marketing completa na mão. É basicamente isso.
maioria dos advogados não sabem qual é o produto, desconhece por completo quem é o público, acha que o público é algo muito genérico, como por exemplo, meu público é o empresário. Não, ele não sabe segmentar o público. A gente teve um exemplo aqui nesse podcast do ramo de supermercado. Ficou muito claro que existe o supermercado Walmart, existe o mercadinho. Então, ele tem que entender qual produto ele pode entregar para essa pessoa, qual é o melhor canal para esse produto chegar na mão dessa pessoa, por que ele vai escolher você e não o outro, e por que você está fazendo isso. E aí, dentro desse ponto, o maior diferencial que todo advogado tem para entregar para o seu público não é qualidade da ação, não é atendimento humanizado. Isso aí todo mundo tem que fazer, isso é commodity. Você fazer uma boa petição inicial, uma coisa que qualquer advogado tem que fazer. Obrigação. Isso é o diferencial. O diferencial que o advogado traz hoje é a qualidade do conteúdo que ele produz. Quanto melhor é o seu conteúdo, maior é a sua autoridade. Ponto. Se você produz conteúdo bom, que é um conteúdo bom, não é aquele que é bom para todo mundo, não. É bom para o público que você quer atingir. Você aumenta na escala de desejo desse público. Então, eu faço muito post de fofoca, de Dado Dolabella com a namorada dele e tal. Muita gente vai achar, coisa de fofoca, advogado falando de caso de famoso. O meu público gosta de saber disso. Por quê? Porque é a maneira que eu tenho de exemplificar o que acontece com ela em algo que ganhou repercussão na mídia. Quantas mulheres passaram a mesma coisa que a mulher do Dado Dolabella passou? Em vez de eu ficar explicando em abstrato, eu pego o caso do cara e eu exploro para ela entender. Então, ou seja, o maior diferencial do advogado digital, do advogado que quer prosperar, é fazer um conteúdo bom. E aí o Milton sabe disso e eu sempre falo muito. De maneira irritantemente constante. Todo dia. Todo dia. Aqui no escritório a gente faz 3 publicações por dia. Não precisa fazer 3 por dia. Mas você precisa estar na mente do seu público com frequência. Porque é isso que vai fazer você vender. Rapaz, só quando eu falo assim, esse negócio tem que ser todo dia, eu já me afugento. Mas não Eu precisa já ser fico vida louco, todo dia, eu já não, viu, fico- rapaz? Fique tranquilo. Eu já fico louco, velho. Que loucura. Lana, velho, você veio aqui convidado por um cara que já é amigo de longa data. Eu sabia que ele não ia trazer aqui a pessoa pra falar besteira, falar coisa muito boa, mas você conseguiu superar a minha expectativa, assim, em muito. Obrigado por você ter dedicado o tempo pra poder conversar com a gente aqui. Eu aprendi com uma zorra. Tenho certeza que quem tá assistindo também aprendeu muito. Tem muito. Você entregou muito valor nessa conversa que a gente teve aqui agora, né? E esse é o nosso objetivo também com o podcast. Parabéns, velho. Foi massa, sensacional. E semana que vem a gente se encontra, né? Lá no. O galera, ele tá gravando aqui agora em meados de novembro. Viu que a gente tem um evento que a gente vai se encontrar semana que vem. Semana que vem a gente se conhece pessoalmente lá no Rio. Rafael, obrigado. Foi muito legal esse bate-papo. Acho que a gente conseguiu explorar vários pontos importantes para a audiência, né? Desmistificar o que era a proposta no início, né? Tentar tornar mais claro alguns conceitos que às vezes são tratados de maneira muito complexa. E eu estou sempre às ordens. Nós vamos encontrar lá no Rio, vamos ter a oportunidade de conversar pessoalmente. E eu também estou à disposição da sua audiência, enfim, para poder dar sempre o melhor suporte, o maior apoio possível. E de vocês também. Obrigado também, viu, Milton? Ah, satisfação. Dupla, né? Tá aqui com você, estaremos juntos lá no Rio. E com o Rafa, mais uma vez, eu sou aqui cadeira cativa, audiência também aí do nosso podcast. É verdade. Já chama até de nosso, viu? É verdade, mas essa já viu que tanta vez. E a produção coloca o arroba dele no final aqui, é o Vitor Lana, porque aí quem quiser seguir lá e aprender as coisas também vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E semana que vem tem mais podcast aula extra aqui pra você. Se você se inscrever e apertar o sininho, quando o episódio chegar, você recebe a notificação antes de todo mundo pra assistir. Valeu, obrigado, tchau.